Qual o maior erro que um concurseiro comete? Primeiro é se chamar de concurseiro. Eu não gosto disso, né? Esse é um erro ruim, parece que é um meio de vida. Eu gosto que as pessoas se tornem candidato às vagas de um concurso. Mas isso a gente vai falar disso depois, a gente vai chegar lá. Então esse talvez não seja o maior erro. Talvez tenha uma coisa que seja mais primordial, uma coisa que seja mais importante. Uma coisa que ela é extremamente fundamental, que é o entendimento de uma diferença que tem entre dois conceitos. Se você não entender isso, vai ser extremamente complicado você realmente montar uma preparação forte para qualquer concurso, seja de prefeitura, estadual, federal, concurso para legislativo, para polícia, independente que seja. Concurso igual tem ex-alunos nossos de promotoria, juiz, independente do concurso que você vai enfrentar. Se você não entender a diferença entre esses dois conceitos, você realmente vai ter muita dificuldade. Que é a diferença entre ser aluno e ser estudante. Vamos lá. Quando você assiste uma videoaula, você está entendendo aquilo ali, o professor está te explicando. Quando você lê um livro, ou um PDF, uma apostila, você está entendendo o conteúdo que você está lendo. Ali, naquele momento, você é um aluno. Você é um aluno, você entende tudo. Claro que você entende, porque tem uma outra cabeça conduzindo a sua cabeça. É a cabeça do professor, a cabeça do escritor. Então você não está pensando aquelas coisas por você mesmo. Tem uma outra pessoa te guiando, como se fosse como se você estivesse dentro de uma trilha no meio de uma floresta e tivesse um guia te levando pela mão ali. Então para você tá tranquilo fazer aquela trilha. Talvez tenha um pouquinho de dificuldade. Poxa, tá chovendo demais aqui nessa trilha. Onde é que a gente vai encontrar comida agora? Então tem uma espécie de sofrimento ali. Mas repara que tem alguém com você te guiando, te explicando, te conduzindo. Então, na parte de aluno, a gente muito mais tem uma noção do conhecimento e a gente entende aquelas coisas, mas a gente não apreende aquilo de verdade. Para você aprender de verdade, você tem que depois percorrer aquele caminho sozinho. Então, repara, enquanto você não percorrer sozinho aquela trilha, você não vai de verdade entender e dominar aquele caminho. É como se fosse aquela história. Uma coisa é você estar lá com seu guia, outra coisa não. Agora é para valer, agora eu vou sozinho. Aí você vai penar muito mais, você vai errar, até você conseguir sair do outro lado, terminar aquela trilha. Um outro exemplo é você, enquanto está ali no banco do passageiro do carro. Você acha que você sabe o que é dirigir, até que pela primeira vez você bota a mão no volante. É totalmente diferente, apesar de ser igual. É a mesma coisa aqui. Enquanto você é aluno, tem uma pessoa te explicando tudo. Então estudar não é assistir a videoaula. Estudar não é ler o PDF ou ler o livro. Estudar é o que você faz depois disso. Estudar não é assistir a videoaula, é o que você faz depois de assisti-la. Estudar não é ficar lendo o livro, é o que você faz depois de ler o livro. E quantos alunos, quantos estudantes, quando vão se preparar para alguma prova, algum certame, algum concurso, ficam horas e horas, dias, semanas, meses, às vezes anos, só assistindo videoaula, só frequentando cursinho e só lendo livros e apostilas. Isso é o maior erro que um estudante pode cometer. Porque isso não é estudar, isso é ser aluno. Estudar é uma outra coisa. Estudar é o que você faz após isso. Então, como essa aqui é só uma mini aula, eu não vou me estender muito na explicação, mas eu quero passar um exercício para você poder fazer. Só um, para você ver a grande diferença que isso pode trazer no seu estudo. Vamos lá, quero que você pegue e baixe uma prova antiga de algum concurso que te interessa, qualquer um que te interessa. Vamos supor que você queira fazer, vou dar, esse é só um exemplo, um concurso de tribunal. Aí você escolhe o seu concurso. Acha aquela prova antiga e faça aquela prova em casa, como se fosse um simulado brincando. Depois, procure as respostas, o gabarito daquilo ali. E após você encontrar o gabarito, vamos pegar aqui um exemplo de direito constitucional. Vamos supor que nessa prova que você baixou tinha 5 questões de direito constitucional. E você fez lá e você reparou que você errou 3 questões dessas. Essas 3 questões que você errou, você vai pesquisar ali por que você errou e tal. Você vai olhar, pode olhar na internet, pode olhar num resumo, numa videoaula, procura onde você quiser. Aí você vai ver por que você errou cada uma dessas 3 questões. Após você entender por que você errou, o que você vai fazer? Primeiro você refaz as questões. Depois de você refazer as questões, você para e explica por que você errou cada uma delas. Explica para você mesmo. Olha, essa primeira questão eu achei que era isso, isso e isso, mas não era. Na verdade, essa questão era assim, 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 assado. Então, faça isso com a segunda questão depois. Olha, essa questão aqui eu achei que era certa, vamos supor que seja CESP. Isso aqui era certo, mas tem um erro aqui. O erro aqui é esse aqui, ó. Então, esse aqui, na verdade, não é um princípio, por exemplo. Então, se você está começando a estudar agora, não precisa ficar tão preocupado. Só entenda que não basta assistir videoaula e ler livros. O que a gente faz depois disso
é que é o segredo. E muita pouca gente sabe o que é esse segredo. Muita pouca gente faz isso. E se você já estuda há mais tempo, faça esse teste. Faça a prova e após a prova, pegue lá, por exemplo, com o direito constitucional, as questões que você errou. E não só entenda por que você errou, não só seja um aluno. Ah, eu entendi por que eu errei. Não, refaça a questão e depois explique para você. São 2 passos a mais. E depois vai ver como é que aquilo ali ficou gravado dentro de você. Depois você se pergunta por que as pessoas esquecem tanto durante a prova. Cristiano, eu esqueço durante a prova, eu tenho problema de memória? Não, é que você não está estudando do jeito certo. Você está sendo no máximo aluno. Entender uma coisa, aprender o conhecimento é outra. Então, se você está começando, tranquilo, só entenda isso. Pode estar dizendo então que eu vou ter que fazer outras coisas além de assistir videoaula e ler livros. É isso que vai acelerar o meu aprendizado, é isso que vai fazer que eu realmente passe no concurso, que eu deixe de ser um concurseiro e vire um candidato. É exatamente isso. E se você já estuda, faça esse teste da prova. Faça a prova, pegue 5 questões lá de constitucional, veja as que errou, e não só seja um aluno, entenda por que errou. Estude o seu erro. Veja por que errou, refaça e explique para você mesmo. Depois vai fazer para você ver como é que fica tranquilo. Tudo bem? Então essa é a nossa mini aula de hoje, essa é a nossa dica. Espero que você tenha gostado e comente aqui embaixo. E comente o que você quiser, o que você achou disso, o que você espera dessas dicas. Se você tem vontade de se tornar aluno meu de uma turma fechada, se você quer fazer um concurso A, um concurso B, então é isso, nós estamos só começando o nosso relacionamento. Se você já me conhece há mais tempo, seja bem-vindo a esse novo produto nosso, essa nova linha de pensamento nosso, que é o concurso de verdade. Se você não me conhece, seja bem-vindo agora, vamos trabalhar junto, que vai ter muita coisa boa pela frente. Hora da gente mudar essa coisa de, para passar em concurso eu vou estudar 3 anos, nem sei se eu vou passar, tomara que na hora dê tudo certo. Não, tem metodologia, tem pragmatismo, tem como as coisas realmente se tornarem para você factíveis. Tem como você chegar lá e realmente arrebentar no concurso. Se tornar um concurseiro de verdade, que a gente chama de candidato às vagas. Por isso o nome concurso de verdade. Tudo bem? Então, forte abraço para você. Vamos para cima. Não deixe de botar seu comentário aí embaixo, não. Forte abraço. Tchau, tchau.